Então, a gente passou por muitos tratamentos tradicionais, né, que são os tratamentos que a gente chama de farmacológicos, né, tratamentos com medicamentos que quando teve umas fases muito agressivas, ele tomou um medicamento que eu disse, pelo amor de Deus, eu vou parar de tomar esse medicamento, porque eu quero meu filho de volta, porque ele virou um zumbi. Né? Eu trabalho com isso até hoje. Mas o que aconteceu? Né? Em 2002, nasceu meu filho, e ele teve uns distúrbios de desenvolvimento, né? Ele estudava, eu não sei onde é que é hoje, mas era uma escolinha chamada Crescer, que é ali perto do Santa Isabel. Eu sei que foi para outro lugar, onde era a escolinha, construíram um prédio gigantesco ali, né? E as professoras falaram, né? Olha, não sei, o teu filho tem algum problema, eu acho que ele não escuta. A gente tá achando que o teu filho não escuta, porque a gente fala com ele, ele não interage. A gente fala e, né, ele abstrai. Aí, tá ok, a gente foi levou em médico, a gente foi levar, porque ele não falava também, né? Levou num grande centro em Curitiba para fazer todos os exames e tal. Não, a audição dele tá ok, né? Não tinha nenhum tipo de problema, até fez eletroencefalograma, tinha alguns focos de epilepsia, que é muito comum, né? Às vezes todos nós podemos ter, a gente nem sabe. E ok, e aí foi passando, e ele não desenvolvia essa questão da fala, apesar de ter uma boa afetividade, e a gente passou por vários diagnósticos equivocados, né? Por exemplo, né, uma doença genética chamada X frágil, que é uma doença de meninos, né, que faz com que o menino desenvolva neurologicamente até os 5 anos de idade. Então a gente teve esse diagnóstico, num laudo de um laboratório, né, que deu esse diagnóstico. Porra, como pais, para tu lidar com esse tipo de coisa, não deve exatamente, ser nem um pouco fácil, né? E aí, só que assim, naquela época é muito diferente de hoje. Muito diferente, porque depois a gente foi num outro médico, hoje a gente tem muita informação, né? Naquela época não tinha. Aí a gente foi para fazer um outro tratamento, a gente foi num médico em Florianópolis, né? Um médico que é um geneticista. Daí foi lá, depois ele falou, olha, não sei, alguma coisa está errado. Ele falou bem assim, o teu filho não tem característica sindrômica. Porque tem todas umas características de tamanho da cabeça, eles medem testículo, tem um monte de coisa, né? Eu não sei, enfim. Ele fez, não tem, teu filho tem outra coisa, eu acho que teu filho é autista, né? E aí a gente começou a fazer os exames, tal, fez outros exames, a gente viu que realmente... Ouvir isso nessa época também é bem diferente de hoje em dia, né? E é interessante, porque quando a gente fez o exame, né, e eu sou de laboratório, e quando a gente fez a primeira vez, eles disseram assim, olha, Alessandro, preciso que você volte, traga teu filho aqui para coletar de novo. E eu sei, se pediu para coletar de novo, é um exame clínico, tem alguma coisa, né? Só que daí eu perguntei, né, eles não me abriram, óbvio, porque eles não têm a certeza que estão pedindo para confirmar. E aí depois a gente fez, o exame foi para os Estados Unidos e realmente confirmou. Mas se a gente pegar, eu acho que foi mais ou menos 2006, 2007, e falar em autismo, ninguém sabia. E eu estou falando de profissionais de saúde. Não é que não sabia, mas assim, não é uma doença, né? É um transtorno que era negligenciado, passava como louco, enfim, aquela criança é esquisita, então, autista. Então, a gente passou por muitos tratamentos tradicionais, né, que são os tratamentos que a gente chama de farmacológicos, né, tratamentos com medicamentos que quando teve umas fases muito agressivas, ele tomou um medicamento que eu disse, pelo amor de Deus, eu vou parar de tomar esse medicamento, porque eu quero meu filho de volta, porque ele virou um zumbi. Ele era agitado e tal, mas ele virou um zumbi, ele parecia né, não era mais meu filho. Não, eu prefiro então que ele tenha essas crises, mas que volta a ser ele, né? Tomou um medicamento que ele teve uma hipersensibilidade, que ele quase entrou em parada respiratória, quando a gente estava perto do hospital, caramba, ele quase foi para UTI, enfim. Mas porque não tinha informação. Hoje a gente tem muita informação, felizmente, né? E a gente vê que esses casos de autismo eles estão aumentando muito. Mas só para voltar na minha história, né? Para fechar esse ciclo. E aí, eu sempre trabalhando com microbiologia, fazendo pesquisa, dando aula na universidade. E o que aconteceu? A gente vê que nos últimos 10 anos, mais ou menos, né, teve um boom de avanço em tecnologia de sequenciamento genético. Que cada vez, assim, isso é uma coisa absurda como tá crescendo. E com essa melhora da tecnologia, as tecnologias se tornando mais acessíveis, as pessoas começaram a pesquisar mais o papel dessas bactérias que estão no nosso intestino, porque a gente tem muito mais bactéria no nosso corpo
do que célula própria. Então você tem muito mais DNA bacteriano do que o DNA que você recebeu do teu pai e da tua mãe, né? Isso pode ser constrangedor para algumas pessoas, então você é muito mais micro-organismo do que você mesmo. Isso é matemático, né? E eles começaram a estudar, poxa, se evolutivamente a humanidade caminhou assim, significa que a associação ela é simbiótica, ela é sinérgica para ambos. Porque se não fosse boa para nós e também para a bactéria, em algum momento ela ia se desfazer. E os trabalhos começaram a sair, as publicações, e eu comecei, peraí, como assim? As bactérias, elas são importantes para promover saúde, as bactérias estão associadas com esses distúrbios cognitivos, né? E eu comecei a estudar isso e aos poucos começar a aplicar esses conhecimentos do meu filho, mas com coisas simples, né? De alimentação, né? Melhorar a alimentação dele, tentar evitar o uso de medicamentos, melhorar algumas coisas como atividade física, qualidade do sono. Para quê? Não cura o problema dele, mas melhora a qualidade de vida, né? Quando a gente fala de um indivíduo autista, melhorar a qualidade de vida é tudo, né? Porque você depende, por isso que é um transtorno, é um grande guarda-chuva hoje, né? Do termos diagnósticos. Então você tem autistas de todos os tipos, né? Meu filho, ele não fala nada, mas ele senta no computador, ele entra nos sites dele, de tudo que é língua, né? Às vezes eu vejo ele no site em russo, ele tá lá, ele não tem problema nenhum. Terminou o 2º grau regular, ele fez ali no... Putz, esqueci o nome da escola, até fui presidente da PP. Ali atrás do Museu da Água. Como é que é o nome daquele bairro? Sabe onde é que é? Ali é o Boa Vista, né? No Boa Vista. Tem a escola ali que era até a 9ª série, né? Não esqueci agora o nome. Tem ali embaixo, tem um ginásio. Luiz Fernando Orseman, acho que né? E aí ele terminou o 1º grau, depois ele foi pro Pedro II, terminou o 2º grau regular. Claro, sempre com professor de apoio, né? Sempre professor junto com ele, mas não tinha dificuldade, assim, de inteligência, né? Ele tem esse problema cognitivo que ele não fala. Mas sempre foi super amoroso, carinhoso, né? Hoje ele está com 19 anos. E esse estímulo pessoal, né? Tipo, o que eu falo, juntou a fome com a vontade de comer. Eu tinha uma necessidade em casa e eu estava na área, mas com uma área um pouco diferente. Então, isso foi uma quebra de paradigmas para mim. Porque eu sempre trabalhei, eu sempre vi esses micro-organismos como causadores de doença. Nocivos, né? Nocivos. E hoje a gente vê que eles são promotores de saúde. Então, eles estão dos dois lados, né? É claro, a gente estava falando antes, né, do problema desses micro-organismos de causar doença, né? De pandemia, enfim... Mas eles são fundamentais para a nossa saúde. E dependendo como a gente maneja esses micro-organismos, a gente tem uma vida melhor ou pior. Isso interfere, por exemplo, no nosso humor, né? Isso é uma coisa bem interessante, né? Por isso que, às vezes, a pessoa fala para quem está muito irritado, né? Pô, aquele cara lá tá irritado pra caramba, ele tá enfesado. Bom, quem tá enfesado, literalmente tá cheio de fezes, ele tá constipado. Não é? Ele tá constipado. E o intestino tem uma relação direta com o cérebro, né? Por isso que ele é considerado segundo cérebro. Tem alguns autores que não concordam com isso. Eles dizem que o intestino, na verdade, é o primeiro cérebro. Por quê? A boa parte das substâncias que atuam no nosso sistema nervoso central são produzidas pelas bactérias. Dá o exemplo que todo mundo conhece, que é a serotonina, né? Que é o chamado hormônio do prazer, da felicidade. 80% a 90% da serotonina que a gente tem é produzido pelas bactérias no nosso intestino. E isso é comprovado, né? Não é uma coisa, pô, o Alessandro tá louco, tá falando absurdo, né? Você não fazer os cortes. Olha aqui, ó, herege. Vamos queimar esse cara na fogueira da Inquisição. Não, é isso, cara, né? Tudo o que tá ali no livro, algumas coisas, assim, às vezes as pessoas estranham, mas tudo é baseado em artigos científicos das revistas mais qualificadas do mundo. Então, é interessante, né? Como a gente tem muito mais bactéria no nosso corpo, e essas bactérias mandam na gente, literalmente. Fala, Sapiens! Gostou desse corte? Então curte, se inscreve, compartilha, nos segue nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu!